Bem-vindos ao nosso canal YouTube, Falando Nisso especial de hoje, com dois convidados do coração, né, da vida, da grande jornada psicanalítica. Pedro Eliodoro, né, psicanalista, aí em Santa Catarina, Florianópolis. Gilson Iannini, irmão de fé, já enfrentamos leões científicos e paracientíficos e pseudocientíficos, né? Professor da Universidade Federal de Minas Gerais e psicanalista. Estamos aqui hoje para fazer uma espécie de balanço, de comemoração, de história, né, dessa longa jornada de traduções do Freud para o português, diretamente do alemão, pela editora Autêntica na coleção Obras Incompletas de Sigmund Freud. Né? Temos aqui um lançamento especial, né, um lançamento do volume A Interpretação dos Sonhos, que está ótimo, sensacional, com lindo índice, com apêndice do Siddhartha Ribeiro, da Andajur, Cláudia Andajur, né? Ana Limonja. A Ana Limonja, né? Queria discutir, então, com vocês um relato dessa viagem, melhores e piores momentos, de onde, quem foi o mentor dessa ideia sórdida de explorar o alemão de Freud no português brasileiro. Isso é tudo culpa do Gilson. A culpa é Gilson. Então, Capitão Gilson. Capitão Gilson. A culpa é minha. Aí a culpa é minha, Cris. Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui. Um prazer estar aqui mais uma vez nessas batalhas mesmo, né, que a gente já enfrenta há muito tempo, né, Cris? Estar junto com o Pedro também. Pedro, nós estamos nessa aventura já deve ter uns 15 anos, né, cara? Estava fazendo as contas aqui. Já dá para fazer um baile de debutante, né? Já fazia um baile de debutante. Aí, ó. Eu vou de Cisne. Mas a história, Cris, ela iniciou lá atrás com uma espécie de frustração, né? Porque a gente esperou, né? Acho que todo mundo que leu Freud nas traduções indiretas vindas do inglês esperava muito que quando viesse a data do domínio público, a gente teria uma tradução que, enfim, a gente não precisasse de substituir o termo X pelo termo Y, né? E que a gente tivesse, ao mesmo tempo, acesso, né, ao estilo do Freud, ao aspecto assim, literário, sabe, que o texto do Freud tem, etc. Essa segunda parte foi muito bem contemplada pela edição das obras completas do Paulo César de Souza, que enfatizou muito bem esse lado do Freud escritor, e ela tem méritos absolutamente inegáveis, né, insuperáveis, assim, né? Mas a frustração veio de perceber que um debate da comunidade psicanalítica brasileira, né, de décadas, 20, 30, 40 anos de texto, desde da Marilene Carone, o próprio Paulo César e a comunidade psicanalítica com um debate muito sólido. É engraçado, né, porque o fato de a gente ter uma tradução ruim, né, durante muito tempo, foi benéfico para a comunidade psicanalítica num sentido que fez com que todo mundo tivesse que correr atrás, né? Bom, mas esse termo aqui como é que é? O que ele quer dizer? Tem polissemia aqui, como é que faz? Né? Então tinha um debate muito maduro já, né? Não vou dizer que havia um consenso de alguns dos conceitos fundamentais, mas um quase consenso, né, da maior parte, né, dos conceitos chaves. Então, quando apareceram as primeiras iniciativas de traduções diretas do alemão, né, que aconteceu? Eu fiquei assim, bom, alguém tem que fazer alguma coisa, né? E esse alguém acabou sendo eu, né? Mas eu
Mas nesse momento eu falei, mas eu não posso fazer isso solo, eu tenho que montar uma equipe firme aí, uma equipe de especialistas. Foi quando eu conheci o Pedro, que é germanista. Ele dava aula no departamento de língua alemã da USP, né? Craque, psicanalista, fez doutorado fora e tal, né? Então né, esse currículo todo, falei assim, achei o cara, né? Depois de pesquisar muitas outras pessoas, né? E nós montamos uma equipe da qual você faz parte, você foi uma das primeiras pessoas que a gente convidou para fazer parte do conselho editorial, né? E a nossa ideia foi iniciar o que parecia ser ali, pelo menos no início, com o conceito mais debatido, Polêmico, né? mais polêmico, que era justamente o conceito de tribo, né? Então a gente, vamos começar as pulsões e os seus destinos, né? Vamos começar assim, já colocando a nossa marca, né? Uhum. Então, a gente começou com aquele texto bilíngue, né? Fizemos lá 3 ensaios que acompanham, né? Então, o ensaio que o Pedro fez, que explica as opções da tradução, o ensaio que eu fiz epistemológico e o seu próprio ensaio, que é o ensaio clínico, né? Então, assim, que é esse livro aqui, que saiu, ele foi o primeiro a sair, né? Que é de 2013, né, Pedro? Exato. Uhum. De 2013, ou seja, em 2013 tinha 2 anos de trabalho já, né, claro. Né? Então, assim, esse foi o primeiro, foi uma espécie de carta assim, de inauguração, né, de navegação nossa, né, para poder... Muito bem recebido, né, Gilson? Eu lembro que foi bem recebido. Surpreendentemente lido, comentado. Surpreendente, né? Assim, foi muito bom. Então, assim, foi uma estreia muito de luxo mesmo, assim, entramos com um tapete vermelho. E logo após a gente fez, né, um compêndio que a gente conhecia antigamente nas edições anteriores como esboço, né? Esboço, né? Exatamente, como esboço de psicanálise que tinha vantagem, né? Foi uma insistência do Pedro que eu acho que ele teve toda a razão, que tinha vantagem de ser um texto de maturidade, um dos últimos textos do Freud, que consolidava já o vocabulário, tinha toda a terminologia que foi consolidada do início até o fim, né? Então, bem pensado, a gente pode, né? Então a gente colocou esse livro, né, o azulzinho, como o segundo livro, porque ali tem uma espécie de glossário das decisões mais importantes nossas. E o terceiro livro que a gente fez foi o Afasias. Por que ele? Para brincar com essa coisa do incompletos. Porque o Afasias é um texto que não está nas completas. E está nas incompletas. Então, se não me engano, não tinha nenhuma versão. Se não me engano, não tinha nenhuma versão em português. Só em Portugal, né? Exato. Uhum. Exatamente. Então, aí a gente já estava dando uma espécie de recado de o que nós estamos chamando de incompleto. Não é o número de textos, mas é o tipo de relação que a gente estabelece com a tarefa de tradução, que é ela própria incompleta, né? E o Pedro entra nessa história. E de lá até aqui são 13 livros em 15 anos de trabalho. E o mais polêmico foi o Heimlich, Pedro, o Infamiliar, quer dizer, o momento mais assim criativo, vamos dizer, porque ele não tinha como, era uma bola pingando, né? Assim. Não, maravilha. Bom, Christian, é uma grande satisfação estar aqui, né? Primeiro queria agradecer, né? Muito feliz de estar com vocês dois aqui. O Christian está no DNA da coleção, como o Gilson bem colocou, né? Desde do primeiro momento, quando a gente lança esse primeiro livro, que tem 3 paratextos, né? Além do texto que o Gilson tinha escrito, que eu escrevi, que foi, afinal, a carta de apresentação pela qual o Gilson me conheceu.
né? Eu tinha escrito um texto muito semelhante àquele, publicado numa revista da Unicamp, e até o Gilson, eu não sei se nessa época ele já conhecia ou não o Versões de Freud, que era um livro que eu tinha feito, que era né, produto do meu pós-doutorado em estudos da tradução, onde eu contemplava as traduções existentes até ali. E existiam 3 projetos no Brasil, né? Daí eu ficava pensando, bom, já que tem esses 3 projetos no Brasil, parece que né, o bonde passou, não temos mais essa possibilidade. Mas aí o Gilson realmente trouxe a ideia da tradução, né, justamente pensando que aquele projeto que até começou bem, né, mas foi muito subitamente interrompido, que era o do Luiz Hans, pela Sim. própria editora Imago, né, traduzindo diretamente do alemão, levando em consideração todo esse debate, também com algumas semelhanças com a nossa intenção de colocar bastante paratexto, colocar né, notas que falam um pouco da história dos conceitos e tal, mas, de fato, né, a gente tinha essa questão que se colocava muito mais ênfase sobre o que ainda faltava, uma coleção que levasse em consideração esse debate mais epistemológico da psicanálise, né? Mas também nunca esquecendo que, para Freud, forma e conteúdo, na verdade, né, são coisas que estão sempre dialogando. Os estilos de Freud não são somente de uma beletrística, que também é super louvável, né, mas aí a gente chega, de fato, nesses impasses né, da tarefa do tradutor. Né? Vocês estavam falando aí de tarefa do tradutor e do incompleto, e logo me voltou aquele ensaio do Walter Benjamin, né, de Aufgabe, des Übersetzers, que tem esse jogo que Aufgabe é ao mesmo tempo a tarefa, mas também vem do verbo aufgeben, que é desistir. Né? Podemos ir até aqui. Né? Existe um dá para fora, né? Geben para fora. E você trouxe esse exemplo, Christian, do Das Unheimliche, que é justamente esse né, que não cessa de não se traduzir, né? Como a gente parafraseia a Bárbara Cassano no prefácio ali. Né? Porque, de fato, quando a gente quer explicar que é a inquietante estranheza familiar, está mais bem explicado. Mas aí a gente está roubando também, né? Que a gente está transformando uma palavra, que Freud condensa muita coisa, né? Uma palavra que ele retira de um uso cotidiano da língua alemã, uma palavra super familiar, né? E que aparece muito na obra toda, né? No Totem Comum, em outros lugares. A gente acha que ele só falou ali, mas é... Sim. Aliás, ontem eu estava traduzindo uma conferência sobre angústia que apareceu 2 vezes ali o das Unheimliche, né? Justamente, depois temos mais isso para falar, né, Gilson? Mas aí a gente quis justamente né, pensar o que é aquilo onde não se pode ceder. Né? E o caso do infamiliar, eu acho que ele é bem importante porque mostra isso. Né? Quer dizer, tem ali um nexo, como Freud coloca, dessa morfologia da palavra, que ele vai dizer que o não é só um prefixo de negação. Esse que aparece em das Unbewusste, no inconsciente, que aparece em das Unbehagen, né, que é o incômodo, o mal-estar na cultura, né, a gente via que não tinha como... Ele fala que é a marca do recalque. Então a gente não tinha como negociar com o prefixo de negação. Mas é um prefixo de negação que, ao mesmo tempo, né, contesta e afirma. Né? Exclui e inclui. E é justamente sobre essa a dinâmica né, desse infamiliar. Do incompleto. Do incompleto, do fim do grego. E o nosso incompleto, como o Gilson bem colocou, não é um incompleto de que a gente só vai fazer algumas coisinhas. A gente sempre enfatiza isso, a gente vai fazer pelo menos o que está nas completas. Mas a gente quer sempre trazer à tona esse também impossível da tradução, né? Esse que não se cessa, né? Essa questão da tradução em diálogo constante com o leitor. O que eu acho mais legal desse volume, Cris, é porque esse termo infamiliar, ele causa uma estranheza. Ele causa uma certa sensação, assim, de que alguma coisa... Bom, não é exatamente a palavra que a gente está acostumado. Depois a gente vai descobrir. Tem, exatamente. Então ele mostra a marca da intradução. Né? Depois a gente vai ver, ele não é um neologismo. Clarice Lispector já tinha usado algumas vezes, psicanalistas já tinham proposto aqui e ali, né? mas não tinha se consolidado. E essa obra, o Infamiliar, ela acabou sendo o divisor de águas da coleção. É o momento em que a coleção
assim, ganha uma projeção muito diferente, inclusive com uma repercussão nos volumes que tinham saído já, sabe? É claro que não foi você sabe perfeitamente disso, não é consensual, né? Muita gente torce o nariz, mas o número de eventos, de teses, de artigos, de textos que utiliza a palavra infamiliar já como equivalente de um Heimlich é enorme, sabe? Gilson, e acho que isso é importante também frisar, né, porque a gente percebeu aí também o outro lado da história, né, quer dizer, a nossa intenção desde o primeiro momento de levar em consideração o debate já, né, tão avançado, né, fazia com que a gente, de alguma maneira, também, né, levasse isso em consideração, mas foi realmente um ponto de virada interessante, como o Gilson está colocando, porque foi aí que a gente viu o impacto dessa coleção na cultura, né, e no meio psicanalítico, porque hoje, como o Gilson coloca, né, a gente vê títulos de livros falando o infamiliar, adotando realmente, né, essa proposta. Então foi muito gratificante para a gente ver também esse ponto de viragem também nesse sentido, né? Porque às vezes a gente tem essa ousadia, a gente tem que bancar uma certa ousadia, e sempre é uma das tarefas, né, mais inglórias, né? Como eu comentei, das Unbehagen der Kultur. A gente quis colocar tanto a ênfase em cultura e não civilização, né? Mas aí a gente nem comenta, por exemplo, o Unbehagen, né? Porque aí também a gente fica pensando, bom, vamos colocar aqui o incômodo na cultura, as pessoas vão olhar na livraria e vão saber que é o mesmo livro. Né? Mas é sempre uma tarefa difícil, né, Gilson? A gente perceber onde que a gente adere àquilo que está consolidado e está debatido, ou quando a gente ousa também, né, colocar ali, né, uma marca de diferença. E eu acho que isso é mais um capítulo, né, não sei se vocês concordam, dessa experiência um pouco antropofágica, não sei, de brasilianização do Freud, né, que é inovadora porque vocês trazem os comentaristas, os brasileiros falando, inventando, em geral não são só comentários hagiográficos, mas são comentários de debates nossos, debates, vamos dizer assim, a brasileira por brasileiros, né? Eu achei que isso foi muito feliz no conjunto, né, da proposta, a ponto de, queria que vocês comentassem isso, cada volume ele tem uma característica. No Heimlich vocês traduziram também Homem de Areia, eu gosto muito do volume sobre clínica, né, que junta ali todos os textos sobre clínica, o volume sobre casos clínicos é muito legal também, porque você não fica procurando se é no 9 ou no 8, que é da Homem dos Ratos ou Homem dos Lobos, né? Como é que vocês acham desse processo assim demorou muito tempo, mas está cada vez mais falando também a nossa língua, né? Ou, sei lá. Cris, eu acho que isso assim, é uma coisa que a gente foi conquistando aos poucos, né? Às vezes a gente fica muito assim, se preocupando com a psicanálise decolonial, alguma coisa assim, né? Bom, essa é uma coleção de Freud brasileira. Os paratextos são todos brasileiros, feito por brasileiros. Então, assim, tem aquela nota do editor inglês na edição standard, né, que são muito boas e servem de inspiração para as notas. Aqui é nota do editor mineiro, né, é nota do editor brasileiro. Mesmo o tradutor é um alemão de Santa Catarina, outro alemão paraguaio, né? São umas figuras meio híbridas, assim, né? Tem o Hernani do Pará, tem... Isso é um ponto que a gente também tem, na verdade, diferentes vozes das várias regiões do Brasil, né? Isso foi uma coisa que a gente procurou contemplar também. A Beth do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Mas só para completar esse ponto, é legal porque, assim, bom, o James Stretch teve a vantagem enorme de estar perto da fonte. Então, para discutir ali a gênese de cada texto, ele consultava a Anna Freud, ou às vezes até o Jones, ou às vezes até o próprio Freud, né? Podia estar essa conversa estava ali muito próxima. A gente tem uma vantagem da distância, né? Então a gente pode fazer, além dessa discussão sobre o contexto de produção de cada texto, a gênese do interior da obra, a gente pode fazer uma discussão
sobre a recepção, ou seja, como é que esses textos repercutiram na história da psicanálise após a morte do Freud, sabe? Então a gente pode falar assim, olha, a Melanie Klein leu esse texto e extraiu o conceito tal dele, o Lacan leu esse texto e extraiu esse conceito a partir desse texto, entende? Então, assim, sempre tem um parágrafo ou dois no final de cada nota, né, que mostra um pouquinho disso, né? E o Pedro ia falar sobre isso, as vozes do Brasil, né? Foi uma coisa que também não foi tão pensada, mas a partir de um determinado momento a gente percebeu um diferencial que tinha também, né? Já de cara, os primeiros tradutores, né, que foram aparecendo, né, era um, né, de Santa Catarina, um de Goiânia, né, um do Pará, né, quer dizer, a gente tinha já 3 regiões ali, depois, né, São Paulo, né, Rio Grande do Sul, Ceará, com o Tito Lívio, que está traduzindo o Xiste agora. Então, tem essa coisa que a gente também, o Gilson falou aqui, né? Claro, a gente fala muito dessa questão da tradução. Nos estudos de tradução, existe uma palavra que, né, que o pessoal, na verdade, né, abomina, que é a ideia da fidelidade, né? Porque a gente fica, muitas vezes, pensando, essa tradução é fiel ou não é fiel ao autor. Claro que isso é uma premissa básica, né? Mas também, às vezes, existe alguma coisa de herética quando a gente está também preocupado com o leitor. Quer dizer, não é somente retirar, né, aquilo na outra língua, extraí-la e trazer para essa. É também trazer para essa de alguma maneira que seja, né, fecunda, digamos assim. Para não conseguir é preciso tentar, né? Você tentar, você começa traindo aí. E claro, por isso que a gente fala também que é uma tradução para o Brasil do século XXI, né? Tem vários exemplos, geralmente nessas lives a gente até já trouxe alguns, né, Gilson, de o que é isso que recupera, o que era aquela eloquência para o Freud, à sua época, que sempre foi alguém que valorizou a linguagem cotidiana, né? Então, isso a gente quis também recuperar. Tem uma psicopatologia da vida cotidiana. Exato. Uhum. Freud falou na questão da análise leiga também o quanto que ele repudiava essa ideia de neologismos pomposos derivados do latim ou do grego, né? Coisa que raramente ele faz. Alguns ele pega meio emprestado da medicina, da psiquiatria, da neurologia, como são as palavras histeria, neurose, né? Mas em tantas outras ele ousou pegar palavras cotidianas. O próprio infamiliar no alemão, né? Trieb, né? Parece para a gente uma coisa tão distante quando a gente traduz por pulsão, mas é uma palavra, né, do cotidiano, como seria a palavra, né, impulso ou força ou algo assim. Mas, claro, não é exatamente isso. Então, teve essa preocupação realmente de recuperar essa familiaridade, né, com a língua, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, a infamiliaridade do conteúdo, a infamiliaridade da proposta. Agora, Cris, minha pergunta para você, qual que é o seu predileto? Mas aí você me ferra, porque eu de fato gosto muito do Infamiliar, né? Porque ele foi uma redescoberta do conceito, quando eu comecei a relê-lo, né? Falei, mas aqui tem conexões, né? Está atualíssimas aí com a antropologia, com a filosofia, com a história, né? Tem um jeito de ler o Lacan a partir do Freud, né? E isso realmente eu acho que é uma novidade, né? Uma invenção aí que só foi possível graças à ousadia de vocês, né? Que chamaram a atenção para um jeito diferente, inclusive de fazer o cotejamento com o literário, né? Tem coisas, escrevi isso lá no livro sobre o luto, que lendo o conto você saca como o Freud recortou coisas fundamentais, né? É um texto sobre o luto, tem as cartas que ele ignora, a função do narrador, né? Tem várias coisas que aparecem ali, né? Eu acho que, em primeiro lugar, esse e o outro, né? Eu gosto muito das pulsões pelo inaugural da coisa, né? Mas uso muito o volume sobre clínica, sobre os casos clínicos, né? E o volume sobre o mal-estar está muito, muito interessante, muito bom, apesar de ser um texto muito traduzido e replicado. E esse aqui está candidato a bater todos, né?
Queria eu que vocês acho que vai, viu? falassem Eu sobre essa capa dura, parece que mudou assim o patamar. O que aconteceu aqui? Não, isso daqui, em primeiro lugar, 5 anos, né, cara? 5 anos de trabalho Esse deu nesse trabalho. livro, esse deu trabalho. Foi um trabalho feito com muito prazer, com muita gente, né? Envolveu uma equipe grande, né? E assim, a gente ficou com um problemão, que o volume ficou enorme, ele não cabia mais dentro do formato, né, que a coleção está acostumada. Então, para quem está acostumado, olha a diferença de tamanho. Né? Diferença de tamanho, né? Sim. A gente pensou, vai ter que dividir em dois para ficar igual dos outros livros, ou vai ter que aumentar o tamanho. A gente decidiu, afinal, fazer essa edição de luxo, essa daqui, né? Ela tem imagens, tem um acervo iconográfico aqui ímpar, inédito e tal. Tem uma série de outros, uma série de paratextos, tem os índices super bem cuidados, que vão dizer outra vez, né, que não devem muita coisa aos índices feitos no exterior, seja em que país for, né? A gente fez índices autorais, a gente remodelou a maneira como a gente estrutura os sonhos, especialmente os sonhos do próprio Freud, sabe? Então, e é um livro que precisa de índice desse tipo para ser lido. Onde está o sonho do tio Joseph? Cadê o sonho do Alico? Sabe? E aí, assim, eu fui atrás da identidade de todas aquelas pessoas que aparecem em sonhos indiretos ali. Está descrito aqui, esse sonho do fulano de tal que era paciente do STEC, eu tinha quantos anos. Tem aqui a identidade de todas as pessoas, sabe? Trabalho completamente inédito, tem uma ajuda, né? Evidentemente, da edição standard inglesa que acabou de sair, do Mark Solms, né, que saiu no ano passado, né, que traz alguns dados importantes, me ajudou muito, foi o primeiro que a gente pôde fazer o cotejo, mas assim, é provável que em breve a gente consiga fazer uma edição brochura desse, mas por enquanto é esse aqui. E o grande ponto é o sonho, né? O sonho, não os sonhos. O sonho, né? Aí não sei se o Pedro quer falar um pouquinho. Isso, inclusive, é uma dica de várias pessoas, né? A gente já tinha conversado isso antes, né, Christian? Outros colegas tinham mencionado isso. É a tendência, né, nas traduções mais modernas, né, as traduções francesas mais modernas têm ido para o singular, mesmo a tradução do Laplanche, mesmo a tradução da Seio, elas nos últimos anos fizeram revisões e trocaram l'interprétation des rêves por du rêve, né? Isso é uma coisa que tem acontecido. A gente fez um levantamento exaustivo de todas as línguas. Então, assim, no árabe, como é que aparece? No hebraico, como é que aparece? No dinamarquês, como é que aparece? E a gente isso tudo está na nossa introdução, né? Em toda a discussão de em que países e por causa de que tendências, orientações e questões, às vezes, da própria língua, né, que está traduzido no plural ou no singular. Tem o problema também da palavra interpretação, que é super cultural. Por exemplo, se a gente pega, né, assim, as edições orientais no Japão, China, na Coreia, o que a gente traduz aqui por interpretação está mais para explicação, para lógica, para juízo, né? Se a gente pega as tradições ali do Oriente Médio, tanto as línguas árabes quanto o hebraico, o que a gente chama de interpretação aqui está mais próximo de uma interpretação no sentido da exegese
textual, ou seja, são culturas em que a exegese tem uma importância muito grande, né? Então isso vaza, né, para a maneira como eles leem Freud, né? Mas o Pedro talvez possa entrar um pouco mais nisso. Eu gosto, não sei se como é que vocês incorporaram isso, mas eu gosto da ideia de que Deutung tem a ver com mostrar ou indicar com as mãos, né? Sim. É que tem uma analogia interessante com a interpretação analítica, né? Que aponta, que alude, que indica, né? O dedo indicador, mais do que, e também, claro, traduz, estabelece, né? De acordo, mein Herr? Pois é, o Christian, pessoal, foi fundamental numa outra live que a gente teve. O Christian levantou justamente essa bola, né, da Deutung, porque, como eu falei aqui, né, a nossa tarefa, né, da tradução, onde é que a gente ousa, onde é que a gente recua, né, é sempre uma questão estratégica importante de levar em consideração. Como eu falei das Unbehagen der Kultur, né, se a gente fosse traduzir, né, retraduzir e pensar, né, hoje eu proporia o incômodo na cultura. Só que aí que tá, o mal-estar está tão cristalizado e a gente pensa a questão custo-benefício, né? Parece que não valeria a pena mexer nisso, né, quando o importante era enfatizar que tem uma diferença de quando Freud fala cultura ou civilização em alemão, né, esses dois que têm cognatos latinos, na verdade, no francês, no português, no inglês, né, mas em algumas línguas traduziu por civilização, outras por cultura. Aqui, realmente, a nossa ousadia foi em trazer a questão da singularidade, né? Por quê? Não é simplesmente uma questão de sintaxe ou semântica, né? Quer dizer, tem alguma coisa aí que a gente coloca já na introdução, né, o Gilson e eu, que a gente está falando aqui que é uma proposta para o fenômeno sonho, né? Quer dizer, como é que é esse mecanismo? Como a gente vê que ninguém estuda a psicologia das percepções, ninguém estuda a psicologia, né, das memórias, né? Por mais que possa dizer que existe a memória tal, ou X ou Y, a gente fala do fenômeno memória, do fenômeno percepção, emoção e assim por diante. E a psicanálise dos desejos seria assim, a psicanálise das vontades. O Lacan se infiltrando aí, né? O desejo. E essa eu quero aproveitar o teu gancho para falar também do desejo, que é fundamental aqui. Mas a Deutung, né, isso que você perguntou ali, né, qualquer outra alternativa parece que também teria mais perda do que ganho. Mas o ponto é que a palavra interpretação, como a gente não tem um isomorfismo lexical entre as línguas, no português, muitas palavras que se usam no alemão convergem para esse polissêmico interpretação, né? Que é a interpretação do intérprete de Libras, é a interpretação de um ator interpretando um personagem, é a interpretação de um religioso fazendo exegese bíblica, né? Isso, né? E o Freud está justamente trazendo aqui alguma coisa que é mais da ordem do popular, que é essa coisa, e eu fazia, né, naquela live eu até falava essa relação da própria palavra Deutung com Deutsch, com a língua alemã em alemão, né? Como Bedeutung é significado, como deutlich é aquilo que é claro, que é compreensível. Tem essa coisa realmente mais basal do apontar para o dedo, olha só, né? Mas é que tá, essa coisa do apontar com o dedo, a gente pensa a metáfora zen, né, do dedo que aponta para a lua, que nunca chega na lua em si, mas de alguma maneira traz um norte, né? Tem a ver com isso, na verdade, né? Quer dizer, o Freud logo fala da questão do umbigo do sonho, de que não é aqui uma interpretação no sentido da decifração do verdadeiro significado, não, mas na verdade, como que a gente, de alguma maneira, assim como na tradução, a gente faz aquilo que pode com o que tem, né? É muito mais essa ordem de interpretação, né? Tanto é que o sonho é polideterminado e também poliinterpretável nesse sentido, tá? Então, tem esse ponto, mas pegando o gancho com esse não isomorfismo lexical, é um livro também que tem como um dos temas fundamentais o desejo. E esse é um outro barato que a gente também está introduzindo aqui, porque desejo, na psicanálise como conceito, a gente pensa em Begierde, no alemão. Mas aqui o Freud fala muito também do Wunsch. É como a gente tem, por exemplo, no inglês, wish e desire, como a gente tem no francês, souhait e désir,
No português, a gente tem só desejo para dar conta dessas duas dimensões. Daquele desejo transitivo direto, eu desejo tomar água, né? Para a condição desejante. Então, quer dizer, é um livro que também abre para essas questões, né? Então, a nossa tarefa, né, tarefa renúncia, parece estar sempre lidando também com isso, né? De que a gente não tem exatamente correspondentes diretos nessa travessia, né, de Caronte, digamos assim. Né? A gente sempre acaba chegando, como a gente falou numa outra live, né, Gilson, numa terceira margem. Né? Querendo sair daqui para chegar lá, a gente acaba chegando num outro ponto. Mas que combina, né, com a própria dificuldade do conceito de desejo, né, que chama a leitura, né, que chama a interpretação no sentido de tradução e que chama indicação, sentido, né, orientação. Tem coisas que é melhor você deixá-las trabalhando, vamos dizer, polissemicamente no mesmo significante, né? Cristian, exatamente isso. Agora, o leitor... Agora, o leitor brasileiro que não sabe alemão tem o direito de saber onde que o Freud usou Wunsch, onde ele usou Begierde. Para isso, tem uma coisa muito simples, você coloca em colchetes, né? É muito simples. Então, assim, a gente não pode esconder isso, né? Então, assim, como na maior parte das vezes é Wunsch, né? Quando o Freud vai falar sempre de realização de desejo, né? Ali é sempre Wunsch. Mas quando o desejo aparece de uma outra maneira, em outro contexto, às vezes é Wunsch, às vezes é Begierde. Aí a gente colocou em colchetes. E puxa uma nota explicando, né? Tudo que tá em jogo. É super explicadinho. Sabe, assim, você lembra lá, Cristian, aquele iniciozinho do capítulo 6, que o Freud vai falar assim, o sonho ele pode ser lido como um rebus, né? Aí a gente fica sem saber o que é um rebus. Eu fui pegar lá um rebus do século XIX. Eu vi, isso foi sensacional. Tem aqui o rebus. Você quer saber o que é o rebus? Tem um rebus aqui, entende? Então tem as imagens. A gente fez toda, assim, reconstrução de como é que o Freud foi fazendo, né? Inclusive as partes de escrita que são meio que coletivas, né? Porque tem um certo momento na quarta edição que o Freud incorpora lá textos do Steckel, do Adler, e o texto começa a ficar assim, escrito a múltiplas vozes, e depois eles brigam, ele tira, mas fica um restinho, fica uma frase, né, uma confusão. Uma pergunta para a gente ir assim, se encaminhando para a conclusão. Por que, no entender de vocês, é um texto tão ímpar, vamos dizer assim, do ponto de vista dos suplementos, complementos, coisas agregadas por outros, né? Por que a interpretação dos sonhos ela ficou tão extensa? Também porque ele foi, né, suplementando, complementando, sem que houvesse, por outro lado, alguma mudança mais estrutural nas teses, nas proposições, né? Por que o bicho cresceu dessa forma? Assim? Porque eu acho, olha, tem muitas camadas nisso, mas tem uma primeira coisa, Cristian. Você imagina, o movimento psicanalítico, né, os primeiros discípulos surgem logo após, né, a publicação desse livro, e muito antes de saírem os artigos sobre técnica, muito antes de saírem os artigos que sistematizam os conceitos psicanalíticos básicos. Então, esse livrinho aqui, ele era uma especial, ele funcionava como uma espécie de manual técnico da psicanálise. Ele não era apenas um livro sobre o sonho. Correto. Ele foi, por mais ou menos uns 15 anos, um manual técnico de como que se faz psicanálise, não apenas de como se lê sonho. Isso é muito importante. Porque tem uma coisa, né, que é, sem dúvida, a importância dele é que mais do que um livro que elege o sonho como esse mecanismo, né, de entendimento ou de descrição do funcionamento psíquico, né, é o livro que tem, né, que é considerado a carta de fundação da psicanálise, porque é aquele que apresenta o conceito mais fundamental, que é o conceito de inconsciente. Né? E tem o primeiro esboço de um aparelho psíquico
a partir dessa premissa, né? Existia no projeto já alguma coisa, né? Lá no Entwurf, no rascunho, né? Já existia alguma coisa, mas é a fundação da psicanálise nesse sentido como aquilo que digamos, que toma o inconsciente como premissa. A gente só pode falar de uma metapsicologia, aquilo que está para além da psicologia, que era a ciência da consciência, a partir do advento do inconsciente. Então, me parece que, justamente pegando aqui, né, e até lembrando, o próprio Luiz Alfredo Garcia Rosa, já na década de 90, falava da interpretação do sonho, né? E ele também apontava essa questão do discurso do desejo, discurso da pulsão, né? Sendo que tem a pulsão esse edifício que ele está sempre, digamos, né, reconstruindo as bases, constrói um pouco, derruba, reconstrói e tal, mas digamos que a pedra fundamental da psicanálise, que é a premissa do inconsciente, é o que está aqui. Então, né, me parece que essa ideia, até lembrando, hoje parece tão óbvio que alguém se forma analista fazendo, né, uma análise pessoal, mas o próprio Freud, curiosamente, se a gente resgata os primeiros textos dele, antes de ser óbvio que o analista tinha que passar por uma análise como os pacientes passavam, alguém perguntou para o Freud como alguém se torna analista, e o Freud falou, analisando seus sonhos. Foi por quê? Qual é o pulo do gato que ele tem com o sonho? As formações do inconsciente podem ser muitas. Pode ser o sintoma histérico, pode ser as ideias obsessivas, pode ser o delírio, né, paranoide, mas todos esses têm uma questão de que pertence a um determinado funcionamento de um grupo de pessoas. O sonho universal. O sonho universal. O sonho é da psicologia, da psicopatologia da vida cotidiana. Todos nós, né, somos gênios e loucos quando sonhamos, aquela velha história. Então, o Freud via essa grande vantagem da universalidade no fenômeno sonho. Acho que isso também ajuda a entender, né? Por conta disso, duas coisas que a gente acrescentou aqui, que a gente fez questão. Primeiro, a gente tem como anexo, como apêndice, a Carta 52. Colocamos aqui tradução nova, né? Cuidadosa, porque assim que a pessoa pode cotejar com o capítulo 7, né? Ou seja, os germes estão ali, e essa carta ela é importante não apenas por aquilo que ela prenuncia do que vai ser o aparelho psíquico, mas por aquilo que ela abandona também, a teoria dos períodos e coisas assim. E também por essa universalidade que a gente fez um pós-fácil interdisciplinar. Eu fiz questão de chamar, né, dois especialistas em sonho de diferentes áreas. Então, Siddhartha Ribeiro, neurocientista, reconhecida internacionalmente, Hannah Limulja, antropóloga, que escreveu lá sobre o desejo dos outros, né, estudando os índios Yanomami. Ela viveu anos junto com essa população, conhece a língua, e a gente escreveu a três, eu e esses dois especialistas em sonhos, escrevemos juntos, né, mantendo, olha, isso que foi o mais legal, cara, eu achei sensacional, mantendo assim a especificidade, as tensões que existem entre as áreas, antropologia, neurociência e psicanálise, mas buscando também as convergências que são maiores do que a gente imagina, né? Tem um texto ali ao final, talvez de umas 20 páginas, que eu acho que o leitor vai gostar muito de ver como é que três áreas vistas como antagônicas, né, lidam com esse livrinho aqui, sabe, que começou a história toda, né? Então, assim, esse texto ele é uma espécie assim de cartografia do sonho hoje visto por diferentes áreas, né? E como é que o Freud ainda é vivíssimo, né? O Freud está vivo mesmo no debate de ciência de ponta, mesmo no debate com relação aos povos originários, entende? Então, assim, três especialistas em sonho, um psicanalista, uma antropóloga e um
cientista, trabalhando juntos, né? Então, assim, eu acho que isso tira o Freud do nosso curral, da paróquia nossa, muito assim, endógena, sabe? Então a ideia era essa, de mostrar isso, e foi uma experiência assim, que eu só tenho a agradecer, Hannah, Siddhartha, por o privilégio de a gente ter escrito esse texto, quase 6 meses para chegar na forma final, e está aí, para quem quiser ler. Obrigado, gente. Olha, vocês estão de parabéns, queria agradecer muito. Queria lembrar que vocês fizeram também um trabalho com as imagens, muito impressionante, né? As imagens de época, o quadro do Charcot, o quadro do Homem dos Lobos, o divã do Freud em Maresfield Garden, o Rebus que você mostrou. E eu queria encerrar o nosso encontro lendo essa epígrafe que nos reúne hoje, né? Flectere sine queo superos Acheronta movevo. Se não posso dobrar os poderes superiores, revolverei o Aqueronte. Virgílio Eneida, 7312. É o início da nossa jornada e o fim aqui do nosso Falando Nisso de hoje, especial, agradecendo Pedro Diodoro, Gilson Iannini, editora autêntica. Um abraço para todo o pessoal que trabalhou aí nesse grande projeto, para vocês. Aqueronta movebo. Tamo juntos. Valeu, Christian. Tchau, tchau. Beijo, tchau, valeu, obrigado.